Chamo agora a intervir o camarada Jerónimo de Sousa, secretário-geral do Partido Comunista Português. PCP! 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 Amigos, camaradas, reunimos-nos hoje aqui para assinalar um dia muito especial no âmbito das comemorações do segundo centenário de Karl Marx, que o PCP lá dá a cabo durante todo este ano, 2018, o dia em que se completam 200 anos sobre o seu nascimento. Fundador do socialismo científico, Karl Marx é 2 séculos passados do seu nascimento uma referência fundamental e incontornável dos que demandam e constroem os caminhos da libertação dos trabalhadores e dos povos, da exploração capitalista e se entregam à empolgante tarefa de construção da sociedade nova, o socialismo e o comunismo. Karl Marx, que aqui comemoramos o seu nascimento, não foi apenas o maior revolucionário e intelectual desse século, que viu afirmar-se a classe operária como força política e social, protagonista da história, com o seu projeto próprio, mas um genial cientista, produtor de uma invulgar e sólida obra que resistiu à voragem do tempo e permanece não só como fonte inspiradora para os combates de hoje, pela transformação de um mundo liberto de todas as formas de exploração, mas como um indispensável instrumento de análise e conhecimento da realidade que se renova e enriquece na própria luta e na experiência concreta em cada etapa histórica da vida dos homens e da sociedade e das suas mais avançadas conquistas. Gigante de pensamento e da ação revolucionária, a sua obra e as suas teorias portadoras de uma nova concepção do mundo, produzidas em estreita colaboração com Engels, revolucionaram não apenas o pensamento, mas as sociedades que atravessaram todo um longo tempo da sua vida até aos nossos dias. Por isso comemoramos o segundo centenário de Karl Marx, afirmando a atualidade e validade do seu pensamento e da sua importância para os combates de hoje e do futuro. Fazemo-lo honrando o seu legado, renovando o nosso compromisso de prosseguir a mesma luta e assumindo os mesmos objetivos de sempre, como partido marxista que somos, como destacamento avançado da classe operária e de todos os trabalhadores, com o projeto revolucionário de construção de uma sociedade liberta da exploração do homem pelo homem. Um legado cujo estudo é um componente estruturante e fundamental da nossa ação e intervenção, porque, como essa tese clássica central nos diz, e a vida tem comprovado, sem teoria revolucionária não há movimento revolucionário. Camaradas, a importância do legado de Karl Marx é desde logo confirmada pelas múltiplas dimensões da sua obra, com uma intervenção destacada e combativa nos domínios da filosofia, da economia e da história, com uma intensa atividade política e intelectual e uma genial capacidade de trabalho e de estudo. Marx é hoje justamente recordado, 200 anos após o seu nascimento, por ter estado à altura das circunstâncias do seu tempo e de as ter transcendido para permanecer atual, por ter explicado a razão da luta da classe operária e indicado o seu objetivo histórico de libertação da exploração do homem pelo homem, exploração cujos mecanismos fundamentais revelou, em particular os que são inerentes ao modo capitalista de produção. Quando terminou o liceu aos 17 anos, dificilmente poderia imaginar quão fiel seria durante toda a vida aos objetivos que então se propôs: escolher uma profissão em que pudesse, como escreveu, trabalhar ao máximo pela humanidade, para que a felicidade não fosse apenas sua, mas pertencesse a milhões. Tendo-se doutorado em filosofia, o seu desejo de aprender a realidade a partir das próprias leis internas levou-o a estudar profundamente a filosofia de Hegel, cujo mérito histórico residia em ter pela primeira vez sistematizado o método dialético, ainda que numa base idealista. Contudo, a realidade política, social e económica da época
em acelerada transformação, levou o jovem Marx a dedicar-se não apenas a interpretar o mundo, mas a transformá-lo. Vendo fechar-se-lhe as portas das universidades, em virtude das suas concepções porem em causa a ordem vigente, encontrou na imprensa o espaço para difundir as suas ideias, publicando vários artigos em que se verificava já uma clara perspectiva democrática e revolucionária. À medida que intensificava a sua atividade, evoluía também o seu próprio conhecimento da realidade das massas trabalhadoras. E quanto mais as observava e com elas contatava, mais crescia a sua revolta e a urgência do seu labor. Em toda a Europa, particularmente nos países mais avançados, a luta popular ganhava força e nela começava a afirmar-se o papel dirigente e autónomo da classe operária. Na Inglaterra, na França, na Alemanha, o trabalho enfrentava o capital para alcançar melhores salários, melhores condições de trabalho, melhores horários e começava a apresentar reivindicações políticas que visavam o revolucionamento da sociedade capitalista. Por toda a parte, os governos reacionários censuravam, prendiam, expulsavam os mais firmes e progressistas combatentes pela emancipação dos trabalhadores e dos povos. Entre eles Marx, que acabou por ser sucessivamente preso e expulso dos diversos países até se fixar em Londres. No decurso de todas estas confusões, aproximou-se dos mais destacados dirigentes do movimento operário europeu. Foi em Paris que começou a trabalhar com Friedrich Engels, cuja concordância de pontos de vista, não obstante as diferenças dos seus percursos de vida intelectuais, permitiu que se desenvolvessem não apenas uma profunda amizade, mas também uma gigantesca obra científica e revolucionária. Nos primeiros dos muitos trabalhos elaborados em conjunto, a Sagrada Família, Marx e Engels enunciaram uma das teses fundamentais do materialismo histórico que representou um significativo avanço do pensamento mais progressista da época. A tese de que são as massas populares os agentes conscientes do desenvolvimento histórico e de que o antagonismo entre a burguesia e o proletariado só poderia ser resolvido pela destruição da sociedade capitalista. Enunciava com as seguintes palavras o caráter objetivo da tarefa histórica da classe operária. O proletariado executa a sentença que a propriedade privada pronuncia contra si própria pelo engendramento do proletariado. Esta concepção era já uma ruptura com os ideais dos socialistas de então. Os sonhos de construir uma sociedade onde não houvesse pobreza, nem injustiça, nem guerra, onde a riqueza fosse partilhada em resultado do trabalho de cada um, esbarravam com a realidade do capitalismo. Em oposição, a crítica marxista do modo de produção capitalista ia muito além das moralidades e das boas intenções. Um dos exemplos mais paradigmáticos do que representou essa ruptura está na transformação da Liga dos Justos, organizada por Marx e Engels, que aderiram e a cuja ação era ainda sobretudo conspirativa na Liga dos Comunistas e na alteração do seu lema de todos os homens são irmãos para proletariados de todos os países unidos, na qual se expressa tanto o papel de vanguarda da classe operária como o caráter internacionalista da sua luta. Foi precisamente essa Liga dos Comunistas que incumbiu Marx e Engels de elaborarem um programa que lançasse as bases do socialismo científico. Esse programa foi o Manifesto do Partido Comunista. Quando foi publicado, em fevereiro de 1848, o comunismo já era reconhecido como um poder para todos os poderes europeus, como escrevem, e a própria Revolução irrompia em vários países da Europa. O Manifesto, ao expor os objetivos dos comunistas, apresentou também as concepções fundamentais de todo o pensamento de Marx, nomeadamente que a história intelectual e política de cada época se explica pelo modo predominante da produção económica, que toda a história da humanidade é a história da luta de classes, que a classe exploradora de hoje, o proletariado, ao libertar-se da exploração da burguesia, abolindo a propriedade privada dos meios de produção, elimina, ao mesmo tempo que de uma vez por todas, toda a sociedade livre de qualquer exploração e opressão.
a exploração ganhou no capitalismo um caráter mais abrangente e universal, ao sujeitar sempre cada vez mais os trabalhadores em todo o mundo. O facto da classe operária apenas possuir a força do seu trabalho e precisar de a vender para cobrir o custo do seu sustento, e em contrapartida à classe capitalista, que se apropriou dos meios de produção, necessitar dessa força de trabalho para poder garantir o lucro, o seu objetivo e condição de existência, é a base em que assenta a exploração capitalista. Ao publicar o livro primeiro de O Capital, a sua obra económica fundamental, Karl Marx mostrou inequivocamente como cada trabalhador se vê forçado a trabalhar gratuitamente para o capitalista durante uma parte da sua jornada de trabalho, e esse é trabalho excedente, não pago, que cria mais valia de que o capitalista se apropria a fonte do lucro e da sua riqueza. É na apropriação dessa mais-valia produzida pela classe operária que reside a exploração capitalista. Por isso se percebe por que razão os capitalistas procuram tudo fazer para aumentar essa mais-valia, seja pelo aumento da duração da jornada de trabalho, pela redução dos salários, pelo aumento da produtividade, nomeadamente pela intensificação do ritmo de trabalho ou pela introdução de novas tecnologias. A natureza exploradora, opressora, agressiva e predadora do capitalismo, que Marx observou no seu tempo, verifica-se de forma ainda mais declarada e aberta hoje, com o aumento da exploração, com as crescentes desigualdades, com o desemprego, a precariedade, a pobreza, a fome, a subnutrição, a negação do acesso aos cuidados de saúde, o trabalho infantil, o trabalho escravo, o tráfico de seres humanos. Tudo isso demonstra como o socialismo é uma exigência da atualidade e do futuro. O socialismo já não como um desejo ou uma vontade, mas como a consequência real da intervenção da classe operária organizada. Karl Marx, ao desvendar a missão histórica do proletariado, construir uma sociedade sem classes, pondo fim à exploração do homem pelo homem, soube demonstrar que ela só seria realizada com a elevação da organização da classe operária e com o desenvolvimento da sua teoria revolucionária. Para tal, foi fundamental a criação de partidos operários revolucionários, condição para ser possível lançar as grandes lutas e aprender com os seus resultados, tanto com as vitórias como com as derrotas. O empenhamento de Marx na criação, em 1864, da Associação Internacional dos Trabalhadores, a primeira internacional de que foi, justamente com Engels, dos principais dirigentes, é revelador da importância atribuída à organização. Nos anos que seguiram, foi possível difundir as ideias do socialismo científico e tornar o marxismo a corrente dominante do movimento operário internacional. Foi nesse contexto que, em 1871, o proletariado conquistou o poder pela primeira vez na história com a Comuna de Paris. Com ela, o socialismo teve uma expressão prática e conheceu importantes desenvolvimentos, nomeadamente quanto à necessidade para o êxito da Revolução, da destruição do Estado burguês, instrumento de dominação da classe capitalista e da sua substituição pelo poder dos trabalhadores. Foi Marx quem forneceu à classe operária a chave para abrir as portas da superação revolucionária do capitalismo. Por isso é necessário construir uma sociedade em que o trabalho seja a atividade criadora e o fator de enriquecimento humano, os meios de produção sejam propriedade do povo, a economia seja planificada e colocada ao serviço do progresso social e cultural de toda a sociedade. A intervenção organizada, entusiástica e criadora da classe operária e das massas populares constitui o fator decisivo para a sua vitória. Camaradas, o património teórico que a prodigiosa atividade científica e revolucionária de Marx legou ao movimento comunista internacional, que fundou, e aos trabalhadores e amplas massas populares que o tomaram como seu e o transformaram como força material de combate, tem sido uma arma poderosa que, na resposta às realidades de um sistema assente na exploração capitalista, quer para guiar a ação do movimento operário da sua luta de transformação social e emancipadora. Não é uma resposta acabada.
Não é um guia pronto para indicar indistintamente o caminho certo em toda e qualquer latitude. E à margem, por cima das condições concretas, das distintas realidades com que a vida nos confronta, mas ponto de partida seguro e fecundo, com os seus instrumentos teóricos e o seu método, para análise concreta da situação concreta. Essa característica que, no dizer de Lenin, é a alma do marxismo, e por isso antidogmático, porque sempre pronto a acolher e incorporar novas experiências, novos fenómenos, novos conhecimentos, e ir mais além na procura do conhecimento de um mundo mudado e em mudança. Um património que, acompanhando os prodigiosos progressos da ciência, e se engrandeceu e desenvolveu com a luta do movimento comunista e revolucionário mundial e as experiências de inúmeros combates libertadores dos trabalhadores dos países capitalistas, do movimento de libertação dos povos colonizados, dos países socialistas, de ambos os movimentos democráticos anti-imperialistas e em defesa da paz. Um trajeto com avanços, com recuos, com vitórias e com derrotas. Um património particularmente que Lenin enriqueceu com a sua genial contribuição teórica, nomeadamente com a análise do imperialismo, a concepção do partido proletário de novo tipo, a questão do Estado, a tática e a estratégia da classe operária para conquistar o poder político na construção do socialismo, mas também na concretização dessa realidade muito concreta que foi a Revolução de Outubro e que, apesar das derrotas sofridas, confirmaram não só a possibilidade de reorganizar a sociedade nos interesses dos trabalhadores e sem o chicote da exploração capitalista, como a superioridade do socialismo sobre o capitalismo. Essa revolução de significado universal que, com a conquista do poder da classe operária e o empreendimento de uma nova sociedade socialista, iniciou a época da passagem do capitalismo ao socialismo e confirmou as teses fundamentais de Marx relativas à missão histórica da classe operária, ao papel das massas como grande sujeito da transformação social, ao Estado e à exigência da socialização dos principais meios de produção, entre outros. Aqueles que, perante as trágicas derrotas do socialismo, no findar do século XX, procuram descredibilizar o pensamento marxista e anunciam o fracasso do comunismo, conhecem bem o acervo das realizações, conquistas e transformações progressistas para a libertação e bem do homem que, pela ação dos comunistas, marcaram o último século envolvendo o planeta, tal como sabem que as derrotas não resultam da aplicação dos princípios fundamentais do socialismo científico elaborados por Marx e Engels e enriquecidos criativamente por Lenin, mas são sim o resultado do seu afastamento. As derrotas do socialismo não contradizem, antes confirmam a vitalidade das teses centrais do pensamento de Marx e do marxismo. Camaradas, honrar o legado de Marx é não dar tréguas à luta contra a exploração capitalista, as injustiças e desigualdades sociais, tendo sempre presente o objetivo da concretização de uma sociedade socialista e comunista. Marx mostrou, como já se afirmou, a decisiva necessidade de existência de um partido de classe, capaz de assegurar a constância desse combate e a concretização desse objetivo. Em Portugal, o PCP é essa grande força que se define como partido político do proletariado, vanguarda da classe operária e de todos os trabalhadores. A grande força que honrosamente assume o legado de Marx, Engels e Lenin. A grande força que, no seu trajeto quase centenário de luta ao serviço dos trabalhadores e do povo e do país, se orgulha da sua contribuição para a difusão, confirmação e enriquecimento das teses fundamentais do pensamento marxista, com uma experiência de muito valor, com a elaboração de um projeto que é produto do pensamento próprio do nosso partido e respondente às especificidades nacionais. Uma experiência em que avulta a elaboração de um programa, o Programa da Revolução Democrática e Nacional, que teve o mérito histórico de ter sido, nas suas linhas gerais, confirmado pela Revolução de Abril. Revolução de que acabamos de comemorar a passagem de 44 anos, que realizou profundas transformações económicas e sociais,
que conduziram à liquidação dos monopólios nos setores chaves da economia nacional e dos latifúndios com a reforma agrária e que é em si mesma uma valiosa contribuição para o enriquecimento da experiência e da teoria marxista. Sim, camaradas, somos um partido de projeto, marxista-leninista, um partido que esteve e continua hoje presente nos grandes combates contra a exploração, as injustiças, as desigualdades do nosso país e solidário com a luta dos trabalhadores e dos povos em todo o mundo. Um partido patriótico e internacionalista que faz jus à palavra de ordem do manifesto proletários de todo o países univos. Um partido que, como nenhum outro, tem enfrentado um longo combate contra a política direita de restauração capitalista e monopolista, de subversão da Revolução de Abril, dos seus valores, das suas conquistas. Conquistas que, ao longo de 4 décadas, estiveram sob o fogo cerrado de uma ofensiva sistemática de governos do PS, PSD e CDS. Essa política que, juntamente com mais de 3 décadas de integração capitalista na União Europeia, é parte essencial desse longo processo contra-revolucionário que teve combatido com toda a determinação e conduziu o país ao retrocesso económico, a uma grave regressão social que deixou profundas marcas negativas na sociedade portuguesa. Marcas bem visíveis na realidade da vida dos nossos dias, onde pesa ainda com muita nitidez a ação prolongada e a natureza predadora e exploradora de uma política talhada para promover uma escandalosa centralização e concentração da riqueza a favor de uns poucos, à custa dos trabalhadores, do povo, do património do país e que se traduziu a partir do início do presente século, coincidindo com a introdução do euro, num crescente acelerado processo de empobrecimento dos trabalhadores e do povo, no aumento da exploração do trabalho, em desemprego, precariedade, amputação e limitação de importantes direitos sociais, crescente destruição dos setores produtivos, limitação da democracia e o comprometimento da própria soberania nacional. Uma realidade muito parcialmente atenuada no plano social por esta nova fase da vida política nacional, com os avanços na recuperação e reposição de direitos e rendimentos conseguidos pela ação e luta dos trabalhadores e o contributo decisivo do PCP e das suas propostas no quadro da atual correlação de forças existente na Assembleia da República. Uma política de concentração e centralização da riqueza, assente nas privatizações, na financiarização da economia, na liberalização da circulação de capitais e na economia de casinos e paraísos fiscais, que favorece a especulação, as negociatas, a fraude, a corrupção e todos o tipo de esquemas de enriquecimento rápido à custa da exploração do trabalho e do património comum do povo. Nessa realidade, onde estão patentes as relações de promiscuidade, inseparáveis da submissão do poder político ao poder económico, envolvendo muitos daqueles que impuseram a entrega de praticamente todos os setores estratégicos do país e a recuperação do poder monopolista para de seguida participarem no saque. Uma política de ruína e exploração que tem levado à degradação do próprio poder político e dos seus agentes, capturado que foi pelos grandes interesses económicos e enredado na malha da circulação de quadros e altos dirigentes entre os grandes grupos económicos e o aparelho do Estado, onde os pinhos, os frasquilhos, os mexias, para falarmos que mais recentemente vieram à liça, que enxamearam e enxameiam os conselhos consultivos e fiscais, as administrações e os mais variados órgãos sociais de vários grupos económicos, que não apenas os grupos dos Espíritos Santos. Sim, camaradas, é um escândalo esta promiscuidade, em que, como diz o povo, parece que tocamos sempre a dança do vira ao disco e toca o mesmo, pataca a mim, pataca a ti, e isto mantém-se há